Tá só entrando ali. Tá, então, só para deixar registrado, né? Então, sou a professora Gabriela, da unidade de TAPES, e sou formada em Ciências Biológicas com pós-graduação em Fisiologia Animal. Fernanda, queres fazer a tua apresentação? Eu não sei se tu conhece todos os alunos aí presentes no momento, né? Vamos lá, sim. Então, boa noite a todos os alunos. Eu sou a professora Fernanda, sou química industrial de alimentos de formação, tenho o mestrado e doutorado na área de tecnologia de alimentos. Estou aqui na UERGS em Três Passos desde 2007 e desde que entrei trabalho bastante com as disciplinas, né, de química e bioquímica. Então, já foram meus alunos na Química Geral e Orgânica, a turma da Gestão Ambiental, a turma da Agronomia da mesma forma, e em outras disciplinas relacionadas a alimentos. Como a professora Gabriela já falou, nós estamos formando uma dupla, né, ela com a parte da biologia, sendo bióloga e aplicação na parte ambiental e biológica, e eu, então, nas moléculas, continuo nas moléculas orgânicas agora, mais das orgânicas. Então, a disciplina, ela se torna bem mais completa, mais interessante, porque temos duas professoras com formações direcionadas diferentes, né? Ela mais na bio e eu mais na química. E vamos trabalhar, então, essa disciplina na forma remota, mas sempre nos complementando e aprendendo junto com vocês, que é uma coisa que eu sempre falo, que o aprendizado é uma troca, né? Uma troca bem importante, e nós, docentes, somos aqui, então, facilitadores desse processo. Sejam todos bem-vindos, né? Mais bem-vindas aqui, que estamos na maioria meninas, e tenhamos aí um excelente semestre remoto, né? 2022, tá? E agora eu gostaria, então, que cada um de vocês se apresentasse para a professora Gabriela, mais especificamente, e eu relembrando de vocês, então, falem o nome, né, e da onde são e o curso aí que estão fazendo. Isso é bem importante para ela saber, né? E quando o TAPES entrar, não sei se a aluna aí, GD é de TAPES. Não, TAPES é a Carla e o Diego, mas acho que nenhum dos dois. Tá, então começamos aí pela Tânia. Então, eu sou a Tânia, eu faço agronomia, tá? Agora, então, seria o sexto semestre. Eu não cursei bioquímica porque eu tive nenê naquela época, então daí eu fiz só 2 disciplinas naquele semestre, então vou fazer agora. Eu moro aqui em Três Passos. A Bruna. Olá, sou Bruna Grebinvacher, daqui de Três Passos, e faço o curso Gestão Ambiental. Jéssica. Boa noite, eu sou a Jéssica, faço o curso de agronomia em Três Passos. A Jaqueline. A Rúbia, então. Boa noite, sou a Rúbia, faço gestão ambiental, mas moro em São Martinho. Faço Três Passos, mas moro em São Martinho. Isso é minha conterrânea, tá, Gabriela? Eu sou lá de São Martinho também. Ah, sim. A Júlia. Eu? Pode Não ser? sei se... Tá, é que eu sou a Júlia. Tá, Júlia. Eu sou estudante de agroecologia da UERGS de Santa Cruz do Sul. Tô também já essa cadeira do primeiro semestre, lá do segundo, mas eu não consegui finalizar, então estou fazendo agora. Tá. Júlia, só deixa eu te perguntar, tu só verificasse não sei, com o coordenador do curso que tem equivalência, né, as disciplinas? Sim, sim.
Eu já falei Tá. inclusive com a professora de bioquímica daqui. Tá tudo Tá. certo. Tá certo, tranquilo. Então, Aham. bem-vinda, né? Porque, na verdade, aqui nós temos o grupo de bacharelado de gestão ambiental e agronomia, né? E o curso de agroecologia é um curso relativamente novo na universidade, né? Santa Cruz. Sim. Sim, Então, muito tá. obrigada. Ah, de nada. Seja bem-vinda, Júlia. Gabriele? Não, não. Vamos ver, então, quem está faltando. A Jaqueline, a Gabriele, a Jéssica, a Lilian. Lilian, pode falar? Só falar da onde que se apresentar para a professora Gabriela e para mim. Tá, ok. Gestão ambiental, quem entrou com a logo aqui da gestão ambiental? Quem é o logo? Quem é o logo? Jaqueline. Eu acabei permitido, mas eu não sabia quem era também. Tá bom. Eu acho que Jaqueline tá a aqui Jaqueline está com problema no áudio, né? isso. E a Gabriele também. A Gabriele também. Ok. Mas depois elas. Boa noite, não poderei ligar, mas me chamo Júlia. Sou de. Nova Ramada e tá aqui em Três Passos cursando, ok. A Jaqueline tá ok. Acho que sou eu com a logo da gestão, só que tô com problemas, tá, ok. Ah, eu, Mayra. quem? A Júlia? Quem é que é? Não entendi. A Mayra que tá com, que é o logo. Ah, tá, ela botou agora. Tudo esclarecido, então? Tá, e assim, né, eu acho que só pedir sempre que tiver síncrono, na verdade nós montamos ali o cronograma, agora nós vamos falar um pouquinho, mas que entrem sempre com um e-mail institucional, porque nós temos um limite aqui dos e-mails não institucionais, né, para poder acessar a sala, tá? E também eu acho que a questão de pedir permissão, né, para entrar, que como fui eu que organizei, eles veio pedido para mim, tá? Uhum. Então, e que vocês estejam visualizando constantemente os e-mails, porque toda a mensagem do Moodle vai via o e-mail institucional, tá, pessoal? Então, procurem sempre utilizar esse e-mail, porque depois, futuramente, quando forem trabalhar numa empresa, vocês terão que usar o e-mail institucional da empresa, né? Então, acho que é importante, e aí todas as informações da universidade vão para este e-mail. Mas alguém que não tenha se apresentado, Fernando? Não. Foram todos. Acho que foram todos, sim. Uhum. Tá. Então tá. Bom, então vou falar assim, alguns não tiveram ali acesso ao Moodle, tá? Hoje, durante o dia, como o período entre os dois semestres ficou meio curto, né? Até para processar eu dei uma disciplina, na verdade, de 30 horas, então eu acabei finalizando um pouquinho antes do término do primeiro semestre, né? Mas tiveram colegas que foram até o final, ali, dia 3, e o setor responsável, que é o DECOR, ele precisa de um tempo para processar. Então, a inscrição, né, os inscritos no Moodle não estavam todos, tá? Era basicamente a turma de Três Passos, sendo que o Diogo também não estava. Tá? Então, eles foram inseridos agora, no finalzinho da tarde, aí 6 e pouco, né, os alunos de TAPES, a Júlia. Tá? Então, por isso que nós demoramos até para mandar a mensagem, para que todos recebessem, né?
fosse apenas uma parte da turma a receber as informações, tá? Então, aí também, finalizando o semestre e iniciando o próximo, eu e a professora Fernanda começamos a trocar nossas figurinhas, né, onde é que cada uma podia colaborar melhor, né? Na verdade, é um desafio também para nós fazermos ensino remoto, porque o tempo de aula, a forma, né, da gente ministrar a aula é totalmente diferente, né? E nós, salientando que nós não estamos fazendo EAD, tá? Nós estamos fazendo o ensino remoto. Tá? Então, nós estaremos ajustando, né, nossos materiais e também temos uma limitação, né, em termos de bibliografia, porque a gente não pode disponibilizar lá, por questões de direitos autorais, né, os livros que não temos permissão, né, nós temos que pedir a permissão para estar inserindo ali, né. Então, assim, eu particularmente, presencial eu faço avaliações com consultas, porque o objetivo é entender os processos e não decorar nomes, tá? Mas aqui, diante do ensino remoto, nós temos que nos adaptar também a essa nova condição, tá? Então, nós vamos estar disponibilizando ali materiais para vocês, tá? E vamos tentar diversificar as diferentes metodologias, né? Então, nós distribuímos entre nós duas as disciplinas, tá? Procurando, então, fechar a bioquímica, né, entre a parte mais biológica e a parte mais química, tá? Então, nós fizemos uma distribuição entre nós, tá? Mas isso não quer dizer que uma não possa complementar a outra, né? Até porque essa troca de figurinhas, vamos dizer assim, de materiais, né, e abordagem do tema, ela vai se complementando também conforme a gente vai explorando a disciplina. Então, assim, o que eu quero dizer é que ela não está, assim, né, pronta, nós estamos montando a disciplina, tá? E aí, então, no cronograma das segundas-feiras, tá, nós até disponibilizamos lá no Moodle, tá, e vai estar disponível, eu tenho particularmente terminar o meu plano de ensino no Solis, mas, na verdade, vocês de Três Passos não têm acesso às minhas informações do Solis, são os alunos de TAPES, tá? Eu acho que, não sei se a professora Fernanda conseguiu fechar lá o plano de ensino no Solis. Não, ainda não, Gabriel. Ainda não, tá. Mas nós procuramos botar ali disponível no Moodle, tá? Como ainda tinha uns alunos, provavelmente alguns não entraram, né, no ambiente, tá? Então, nós temos, na segunda-feira, 2 feriados e 2 semanas de recesso, tá? Então, o semestre inicia hoje e termina dia 30 de janeiro. Tá, então, os feriados são 12 de outubro e 2 de novembro, tá? E temos o recesso entre 21 de dezembro, tá? O 2 de janeiro, tá? Então, para fechar os 18 encontros, nós temos 2 encontros, que, na verdade, serão assíncronos, né? Mas para nós tem que ter esse registro, que são 2 sábados. Tá? Eu vou procurar projetar aqui o plano de ensino que está lá no Moodle. Só um pouquinho, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Só para vocês poderem visualizar isso. Deixa eu ver, não aparece aqui como projetar isso. Deixa eu ver. Eu posso abrir ele aqui também. Pode, tu consegue abrir? Eu não estou conseguindo projetar ele do Moodle. Eu vou abrir aqui, pode. Tá, tenta abrir para mim, vou mostrar. Ele está aberto em Word para ti, tu tem que deixar ele aberto, e aí, na apresentação ali, o compartilhado, né? Uhum. Uma janela. Tá, deixa eu abrir aqui, então.
Tá, enquanto isso eu vou falando, tá? Então, assim, nós vamos disponibilizando os materiais ali, tá? Aqui, Vamos... deu certo. Tá entrando. Só tem que baixar um pouquinho, que tá o cabeçalho dela, tá? É que esse é o Word, né? A gente monta em Word para depois passar lá pro... Isso. Ótimo. Para passar depois pro Solis, né? Tá? Então, hoje nós iniciamos a disciplina, e como nós temos, vamos dizer assim, um cronograma bem enxuto, né, para os 18 encontros, considerando as avaliações, tá? Então, nós vamos tentar focar né, a disciplina mais assim na parte mais aplicada, né? Como nós não vamos aprofundar tanto, tá? Como se fosse, por exemplo, uma disciplina assim, mais da área biológica, né? Como exemplo aqui da engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Tá? Então, essa parte inicial são os compostos orgânicos, né? As 4 classes, né? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Alguns processos vocês já viram, inclusive, por exemplo, na biologia geral, ali a parte de síntese proteica. Tá? E o PPC está sendo modificado, né, no núcleo docente estruturante, e nós estamos, inclusive, alterando essas disciplinas, né, o que essa parte inicial seria da química orgânica, ela vai ser desmembrada, né, futuramente, não nas turmas de vocês, em química geral e química orgânica. Então, aqui na bioquímica, ainda nesse PPC, tá, então a gente começa, então, com esses compostos orgânicos, né, para depois a gente poder entender, né, a parte do metabolismo propriamente dito, né, principalmente a respiração celular e o processo de fotossíntese. Aqui nós temos basicamente 3 cursos, né, BGA, agronomia e agroecologia, né, provavelmente a agroecologia como agronomia, depois tem a fisiologia vegetal, né, que vai aprofundar mais nesse processo de fotossíntese. Mas nós vamos mostrar, né, a parte de transferência ali de energia, né, e a produção do oxigênio, né, como algo assim mais geral, né. Depois, claro, os cursos que terão esse processo mais aprofundado na disciplina de fisiologia vegetal, tá? Então, aí nós, como eu disse, nós temos 2 feriados e temos 2 semanas de recesso, tá? Eu acho que está faltando as datas finais de janeiro, né? Que seria Aqui, a parte da terceira avaliação e a parte final, tá, do exame, encerramento da disciplina, tá? Mas acho que pode subir, só para dizer que tinha mais 2 encontros, né? Acho que ficou na parte. Tá? Então, eu vou começar com os carboidratos, depois a senhora Fernanda vai continuar com essa parte, né, de nucleotídeos, a parte de proteínas, vitaminas e lipídios, tá? E aí depois eu volto, né, na parte mais do metabolismo, respiração celular e processo de fotossíntese, tá? Ali uma prática, que é também, essa prática sou eu que já montei há algum tempo, né, que é uma coisa mais geral, que tem várias aplicabilidades. Então, tentando mostrar para vocês também, né, a aplicabilidade, né, desse processo de metabólico, né, ou de determinações dos compostos, tá? E aí, os 2 sábados que ficaram, se eu não me engano, 3 de outubro, né, eles não estão marcados aqui, e 19 de outubro, né? São 2 sábados, tá? Esses, na verdade, serão assíncronos, tá? A gente sempre vai marcar quando a gente... Porque, assim, nós vamos procurar disponibilizar material para vocês e gravar. Os encontros síncronos seriam mais para tirar dúvidas, né? Porque na atividade síncrona a gente não consegue ficar muito tempo, né? Mostrando para vocês essa tela, e até porque corremos o risco também de não ter acesso, né, pela conexão da internet, que
mesmo, eu estou em Porto Alegre atualmente, apesar de ser lotado em TAPS, mas atualmente eu estou em Porto Alegre. Mesmo aqui em Porto Alegre, eu tenho uma grande variação da internet. Tá? Então, os encontros síncronos terão mais objetivo, assim, para a gente tirar a dúvida. É importante que vocês leiam, né, ou fazem as pesquisas que a gente vai passar para vocês ali no Moodle, tá? E aí os encontros síncronos seriam mais para que a gente pudesse, né, reforçar ou tirar dúvidas, tá? Então, esses 2 encontros de sábado, eles serão assíncronos, tá? E é mais para a gente poder fechar a carga horária da disciplina de 18 encontros, em função da gente só ter 16 semanas, tá, nesse período, tá, em função dos 2 feriados e do período de recesso. E no dia a semana 9 de novembro, de 9 a 13, nós vamos ter a semana acadêmica dos cursos, é uma semana integrada dos cursos de gestão ambiental e administração da unidade em TAPS, tá? Quem está coordenando junto aos alunos em TAPS é a professora Thais, que é coordenadora do curso de administração, tá? Então, fiz até o convite para a professora Fernanda, né, da unidade 3 Passos, poder participar, né, e, então, deixamos como registro, né, essa semana para a participação. Assim que tivermos já o cronograma da semana, já coloco disponível, né, e procurando integrar, né, essa parte da gestão ambiental, da administração. Nós não temos o curso de agronomia em TAPS, né, tá? E eu acho que também a professora Fernanda nós estava até comentando aqui, de procurar fazer práticas, assim, que vocês possam desenvolver em casa, né? Eu acho que também essa ideia de mostrar as possibilidades, né? Sabe, estando ciente, por exemplo, que a nossa cozinha é um grande laboratório, né? A professora Fernanda até da área de alimentos, né? Pode dar aí alguns roteirinhos, né, para que essas atividades sejam desenvolvidas e que vocês possam visualizar a aplicabilidade da bioquímica, né, tá? E aí nós deixamos, então, 3 encontros, tá, para avaliações, sendo que as avaliações também serão contínuas. A presença de vocês no ambiente Moodle já é um registro de avaliação para nós, tá? E também seria assim, uma segurança para nós de quanto vocês estão, né, realizando as atividades. Sempre que tiverem dúvida, tá, pessoal, questione ali no fórum de dúvidas, acho que ainda não foi acrescentado lá, mas eu vou colocar, ou qualquer dificuldade que vocês tenham, né, de acesso, ou de acompanhamento, procure entrar em contato, não deixe o tempo passar aí para trazer depois a problemática, né? Alguma questão de saúde, se vocês tiverem, né, estamos aí no meio de uma pandemia, né, procurem se reportar, né, para os docentes ou coordenações dos cursos, para que a gente possa tentar ajudá-los, tá? Então, sabemos que é um momento bastante difícil, não sei exatamente quantos componentes curriculares vocês estão fazendo, né, lá em TAPS, até nós temos feito esse levantamento, né, porque o primeiro semestre foi a proposta de 1, mas eu tive alunos no primeiro semestre que fizeram 8 disciplinas, tá? E alunos que demoravam muito para entrar no ambiente, né, se tivesse alguma dificuldade que a gente pudesse estar acompanhando, tá? Então, assim, é importante essa parte, esse acompanhamento, né, que vocês estejam verificando tanto no ambiente e nas mensagens de e-mail de vocês, né, as orientações. Qualquer dúvida, sempre procurem entrar em contato, tá? Como nós também estamos, né, como eu disse, em momento de desafio, muitas vezes surge, né, algumas dúvidas em relação ao ambiente Moodle. Nós fizemos o curso antes de iniciar o semestre 2020/1, né, ali em final de junho, nós fizemos, mas tem muitas coisas que ainda, né, nós estamos nos aperfeiçoando, né, então pode, né, eu tive um caso no semestre passado que era para postar uma atividade
dentro de um fórum, só que eu me esqueci de abrir o fórum, e aí quando a aluna se reportou, mas onde é que eu posto? Aí que eu me dei conta, mas isso é porque é justamente isso, nós estamos também, né, utilizando o ambiente Moodle para realizar essas atividades, tá? E também aprendendo a fazer, né? Então, assim, a proposta inicial da universidade foi que a gente usasse em todas as atividades o Moodle. Depois se viu que, usando lá o BBB, né, ocupava muito espaço na memória da universidade. Então, foi proposto que a gente passasse, então, para o Google Meet para poder fazer esses encontros síncronos, tá? Então, assim, sempre procurem estar em diálogo, tem dúvida, não entendeu bem o que foi postado, né? Trago essas dúvidas, né, e se possível ali se reportem no fórum de dúvidas, que muitas vezes a dúvida de um é a dúvida do colega, tá? Então, aí, esses 3 encontros de avaliações, tá? A primeira, nós vamos, como é a parte mais ali dos compostos, nós vamos fazer o objetivo, nós ainda não montamos, tá? Nós vamos montar. As atividades que a gente vai postar para vocês também, elas vão, né, somar no conjunto de atividades, porque o importante é isso, o contato constante com a disciplina. E, claro, procurando relacionar também com outras disciplinas que vocês já cursaram, né, ou que vocês estejam cursando, ou alguma coisa prática, não sei se alguém está em atividade aí, trabalhando em alguma área, né, que são assuntos relacionados, tá? É muito importante que a gente faça essas relações. Para que serve a bioquímica, né? Que está no nosso dia a dia. Tá? E para o final, ali, nós pensamos, né, na avaliação final, que vai dar lá depois do recesso, em janeiro, alguma coisa relacionada ao Covid, né, ao coronavírus, na verdade, né? O Covid é a doença que desenvolve, para que a gente possa estar, então, também mostrando, né, a aplicabilidade nesse momento, né, o que a pandemia, enfim, tem a ver, né, o que o vírus que desenvolve a Covid tem a ver, né, e como futuros gestores, futuros agrônomos ou agroecologistas, vocês possam, né, fazer essas relações da bioquímica, né. Aqui, nesse 60 horas, nós não vamos sanar todas as dúvidas, mas, vamos dizer assim, eu vejo, como até a professora Fernanda colocou aqui, como o professor que né, meio que provoca, assim, a sentida de que façam que vocês vão atrás da informação, né, como futuros gestores, vocês vão ter que se relacionar com outros profissionais da área, né, dos agrônomos, e muitas vezes, assim, vão se usar termos técnicos para isso. Tá? Eu acho que alguém está pedindo alguma autorização aqui no meio da minha fala. Não sei se querem completar alguma coisa, Fernanda. Eu vou descobrir quem é que estava me... Isso, Rodrigo, o Rodrigo poderia se apresentar, Rodrigo? Ah, ele entrou agora? Entrou. Opa, claro que sim. Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu sou de Humaitá e eu estou cursando agronomia em Três Passos. Bem-vindo, Rodrigo. Eu acho que a Carla de Tapes entrou agora, não entrou? Está entrando aí. Rodrigo, tu já fizesse a química geral e orgânica em outro lugar? Não. E tu tens já a química geral e orgânica ou não? Não. E porque a Prof. Dani autorizou, daí você a fazer a bioquímica. É por causa que eu tenho conhecimento por causa do meu técnico, eu sou técnico em alimentos. Ah, tá. Só para eu entender, tá? Sim, daí para poder adiantar um pouco, para facilitar para mim, daí eu vou fazer agora ela também já. Tá, entendi. Beleza, seja bem-vindo, então. O Rodrigo não conhecia, tá, Gabriela? Tá. Certo.
Eu acho que a Carla de Tapes entrou, né? Carla, poderia se apresentar aí o pessoal? Carla? Ela tá ali, né? A Carla Rosa, mas... Oi, professora, é que eu me atrapalhei um pouquinho aqui para mexer no telefone. Tá bom. Tudo bem contigo, Carla? Tudo bem, Tá. tudo bem. Carla também tem um nenenzinho, né? Na verdade, já deve estar com mais um ano, né, Carla? Um ano e 6 meses. Exato. Isso aí é. Só se apresentar aqui, nós estamos com uma maior, maioria é aluno de 3 Passos, só para tipo, poder te apresentar. Eu te conheço, a professora Fernanda não. Sim. Eu sou Carla, eu sou de Camaquã, estudo na UERGS de Tapes. Estou fazendo novamente a minha disciplina de bioquímica, né? Fui mal no último semestre. Estou cursando entre o 8º e o 9º semestre já do curso. É de gestão ambiental, né? Isso, de gestão ambiental. Tá. Seja bem-vinda, então, Carla. Eu sou a professora Obrigada. Fernanda, tá? Prazer. Prazer. Tá. Eu não sei em relação aqui ao cronograma, tá? Então, assim, ele consta lá no Moodle, tá? Alguns alunos, como a Carla, a Júlia, não estavam no Moodle, tá? Então, foram inseridos agora no final da tarde, tá? O NEAD estava fazendo lá os ajustes. Então, nós vamos estar disponibilizando o material ali, nós não vamos abrir todos os ambientes de uma hora só, né? Nós vamos, conforme formos progredir, e vamos, então, passando as orientações passo a passo. Tá? Alguma questão aí do cronograma? Fernanda gostaria de acrescentar alguma? Eu acho que eu posso parar a apresentação aqui, né? Pessoal, assim, então, nós vamos trabalhar de forma... A bioquímica já é uma disciplina mais, digamos assim, não gosto de falar o termo difícil, mas mais desafiadora, porque são processos aí, como já falamos no início, que envolvem a biologia e a química. Então, no primeiro momento, nós optamos por não colocar todas as aulas lá e já, né, começar de forma muito acelerada, porque normalmente ela costuma assustar os alunos, né, na forma presencial, imagina então na forma remota. Por isso que nós optamos em trabalhar esse conteúdo de forma cadenciada, né, e devagar e sempre, como eu costumo dizer. A professora Gabriela também tem esse sistema, então nós vamos por etapas e de forma bem tranquila e de forma bem explicativa, né, trabalhando os conteúdos. Então, ela vai ficar com a parte dos carboidratos e depois, logo eu entro, então, nós vamos estudar a origem aí de tudo, né, que são os compostos que tem a molécula de carbono, então, os nucleotídeos, formação do DNA, RNA, depois avançando aí para a parte dos aminoácidos, né, os que depois dão origem aos peptídeos, que depois darão origem à proteína, como que são essas reações, como que isso se dá, né, quais são as ligações químicas que são trabalhadas aí. Em um curso, por exemplo, de farmácia ou de outras especialidades, nutrição, ou a própria biologia, a bioquímica é trabalhada de forma separada, ou seja, numa das bioquímicas é a parte da constituição dos componentes celulares, né? E a outra, então, é a bioquímica que trata do metabolismo. Então, nós temos esse desafio também de trabalhar em uma disciplina somente as duas partes, né? Então,
é bem, assim, tem que trabalhar rápido, mas também não pode ser tão rápido porque precisa entender, né? Então, a gente vai ter que fazer puxar um pouco lá a química orgânica, né? Para vocês conseguirem começar a entender bem a parte da constituição dessas moléculas. Então, eu fico também depois com a parte que toda enzima é uma proteína, então vou trabalhar a parte enzimática, e aí vamos fazer uma aula prática que vocês podem fazer na casa de vocês. Vai ser bem interessante, como que se inativa uma enzima, né? Você pode utilizar aí diferentes processos para isso. Lipídios, né, quem são eles, como que reações eles fazem, então, o que tem de prática gravada, nós vamos disponibilizar materiais que tenham vídeos, né, complementares aí com a nossa explicação, faremos as nossas aulas e disponibilizaremos para vocês vídeos complementares, e assim vai ser bem prática, bem dinâmica, e como a professora Gabriela já falou, nesse modo remoto aí, a gente dá as ferramentas, mas o aprendizado maior é com vocês mesmos, né? Então, vocês vão ter que trabalhar tudo isso, fazer as atividades e se empenhar no estudo, além do ambiente e do que a gente conseguir, né, fornecer de subsídios aí para vocês. Como estamos ainda num período que não podemos fazer as aulas práticas em laboratório, que são coisas, né, que complementam muito e facilitam o aprendizado, nós vamos oportunizando essas aulas, atividades e tal para vocês, e ao mesmo tempo vamos ter que ver esse feedback, né, como que vocês estão conseguindo entender isso e como que vocês estão avançando na disciplina, tá? Então, é importante ir fazendo, né, essas pequenas atividades, grandes atividades, vamos dizer assim, para não perder o fio da meada, e se em outras disciplinas existe uma sequência, né, de conteúdo, e eles são, digamos assim, complementares, na bioquímica isso é parte muito importante, né? Se não pega o começo, não entende como que é a formação da molécula, né? Depois não entende como que ela vai ser decomposta lá no metabolismo. Então, a primeira parte é a formação dos componentes bioquímicos, depois a degradação deles, né? Na forma, no ambiente, dentro do nosso organismo, da forma como for, né? Nós estaremos trabalhando isso aí, e já daí com exemplos, né, direcionando, porque uma coisa que a gente ouve muito, assim, na sala de aula, onde, né, professor, que eu vou utilizar isso? Então, nossos exemplos, a nossa prática já vai ser direcionada, ou então, com a professora Gabriela mais para a área ambiental, e comigo mais, então, para a área da aplicação em alimentos, em agronomia, nessa parte aí que é o que a gente mais trabalha. Esperamos, assim, contar com exemplos de vocês, né? A Tânia é uma aluna que já trabalha no hospital, né? Que está na bioquímica no dia a dia, vai nos auxiliar muito para a gente entender, né? Até o que o Covid veio, o SARS, né? Está aí para fazer o que ele fez, né? Como que modificou o ambiente já, como que na parte ambiental modificou aí os ciclos biogeoquímicos, modificou várias coisas, né, no ambiente, mas como que isso se dá também no organismo humano, tá? Então, é uma disciplina, assim, que tanto a Gabriela quanto eu adoro trabalhar, apesar de eu não ser bioquímica, mas, assim, você consegue ver aonde estão as moléculas e os processos envolvidos aí, né, que às vezes lá na química orgânica fica aquela coisa chata, né, o carbono, 4 ligações, o que é um álcool, o que é uma acetona, o que é isso, o que é aquilo. Agora aqui,
que é ser polar, o que é ser apolar, né? Aqui a gente vai ver, então, como que essas moléculas, elas vão se comportar, né, nos processos. Então, é bem interessante, né, bem mais aplicado a coisa. Mas, assim, tem que estudar bastante, tem que se dedicar bastante, né? E aí dá tudo certo, né, Gabriela? Fazendo isso, fazendo a nossa proposta e dando esse retorno, né? Dúvidas, não entendi, vamos repetir. Se não tem um espaço aqui no Moodle, nesse momento a gente tem, mas tem o WhatsApp, tem uma chamada, né? Tem isso, tem aquilo que a gente está sempre aí para facilitar, para vocês compreenderem o que estão vendo, o que estão fazendo, o que estão estudando, tá? Assim, só complementando, então, assim, a bioquímica, na verdade, né, ela tem várias áreas de atuação. Os livros de bioquímica, na verdade, eles se direcionam um pouco mais para a parte clínica, né? Quando a gente faz um exame de sangue, a gente está fazendo uma análise bioquímica. Quando a gente vê lá os colesterol bom, colesterol ruim, são bioquímicas. Então, o que é isso, né? Qual é o formato da molécula? Tá? E aí a sua ação, né? O que é um detergente, para que serve, né? Um detergente, por exemplo, um desastre ambiental com derramamento de óleo, como é meio de, né, amenizar esse desastre. Então, isso está relacionado com a bioquímica. O que é ser intolerante à lactose que está no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos tratar de enzimas, isso está relacionado. O que é, né, um aminoácido essencial, né? Aqueles que gostam de ir para a academia, por que eles têm, né, uma dieta mais proteica, né? O que é ácidos graxos insaturados, saturados? Isso está na nossa dieta, né? Será que é melhor comer, né, a margarina ou a manteiga? Então, isso trata da bioquímica como o nosso dia a dia. Tá? Então, tentar mostrar para vocês, né? Não é decorar, a intenção não é aqui, né? Porque sabemos que tem toda uma nomenclatura, e vou dizer para vocês, eu não sei decor todas as rotas, né? Algumas, pelo uso mais frequente, a gente acaba, né, decorando, né? Mas é só pelo uso, mas não é esse o objetivo. No momento que vocês tiverem que fazer, né, um trabalho em equipe com outros profissionais, né, e falar, esse organismo é aeróbico, né, lá numa estação de tratamento de esgoto, por exemplo, ou numa unidade de compostagem, como é que os organismos vão processar, né, aqueles resíduos Então, isso está relacionado com a bioquímica, né? Sabemos que ela tem muitas nomenclaturas, e eu acho que é essa a dificuldade maior, né, de poder entender, mas, assim, a gente só adquire o vocabulário aí científico fazendo a leitura, né, de material, né, de artigos científicos. Aqui eu sinto uma grande dificuldade de trazer, assim, mais artigos, porque eles se aprofundam na bioquímica, eles se aprofundam muito nas técnicas, que é o que a gente não vai chegar, né, que seria a nível de pós-graduação, né, chegar numa especificidade da disciplina, mas é dar essas noções gerais. Então, assim, às vezes as práticas aí que a gente vai mostrar, né, essa aplicação, é o que está no nosso dia a dia, tá? Então, só o fato aí, provavelmente, devemos ter uma amostragem, vocês acham que não fizeram ainda estatística, né? Às vezes a gente vai falando alguns termos, né? Alguma amostragem de que alguns de vocês sejam intolerantes à lactose, né? E por que é ser intolerante à lactose? O que é a lactose, né? Eu já vou adiantar para vocês que é o quê? Um tipo de açúcar, tá? É a primeira parte aí que a gente vai ver os carboidratos, eu vou passar ali uma atividade para vocês, tá? E que vocês façam as pesquisas
e sempre coloque da onde vocês estão tirando, né? Como aqui a gente vai estar com a restrição de acesso a materiais bibliográficos, né? Eu acho que a biblioteca virtual não está disponível ainda, a universidade está tentando viabilizar, assim como os chips, né, para que a gente possa ter acesso a uma bibliografia mais aprofundada, né. Então, assim, no momento a gente não vai conseguir usar exatamente aquela bibliografia lá da ementa, né, que está no plano de ensino, tá. Sabemos que existe, né, diferentes formas de PDF, mas nós não podemos fornecer isso no ambiente para vocês, tá? Então, assim, vocês vão fazer a pesquisa nas redes, né, que vai ser o nosso meio aqui virtual, mas é importante que você sempre coloque que fonte que eu tirei, né, nem que seja o link, para que a gente possa estar acompanhando essa pesquisa de vocês, tá? Alguns estão um pouquinho mais adiantados, já fizeram a elaboração e análise de projetos, tá? Que tem no BGA. Gabriela, eu lembrei, eu tenho o e-book de hidrocoloides, tá? Que lá tem daí uma revisão de moléculas aí de que são carboidratos. Aí eu vou colocar, tá, gente, o livro disponível lá. Já é uma fonte de pesquisa para vocês. Se já tem, tem, né, esse material que a gente possa usar no ambiente, né? Porque, assim, eu vou dizer, até colegas conseguiram o Lenin, mas a gente tem que pedir autorização, né? Não pode estar... alguns, assim, o pessoal, as bibliotecárias, elas muitas vezes encaminham, né, as autorizações na elaboração, análise de projetos, sou eu que dou também, né, alguns e-books ali, eu né, consigo esse material se tu tiver para colocar lá, tá, e aí é importante isso, que eles coloquem sempre a fonte, tá. Eu acho que na agronomia, se eu não me engano, tem metodologia científica, né, então, assim, para aqueles que ainda não fizeram, porque depois, lá no final, em ambos os cursos, vocês terão um TCC, então, é uma forma também de vocês já irem treinando esse levantamento, né, de pesquisas, e se alguém for desenvolver o seu TCC na área que abranja, né, a bioquímica, né, já pode servir também como fonte. Então, mas isso seria um treino, né, e é importante essa relação com os outros componentes curriculares que vocês fazem, né, de ir buscando informações e usando, né, as normas técnicas, porque vocês serão depois futuros profissionais que terão que utilizar, tá? Então, muitas vezes a gente vai passar, né, esses questionários até para vocês buscarem informação, e aí a gente também disponibiliza, né, nossas videoaulas e esse ambiente através do Google Meet, tá? Então, assim, na verdade, para não ficar também muito cansativo, né, a gente não fazer toda uma explicação aqui no ambiente, né, virtual, então essas aulas ficam gravadas para conseguir também que vocês possam repetir, né, bom, não entendi muito bem essa parte, volto, né? Não entendi, vou lá, pergunto para a professora, porque a nossa função é isso, é tirar dúvidas onde vocês tiveram mais dificuldade, né, e com isso o treinamento também na leitura, né, na disciplina que eu ministrei no semestre passado, eu até criei um glossário, como, assim, hábito, né, bom, não entendi tal termo, vou lá, né, num dicionário online mesmo, e procuro aquele termo, vou acrescentando no meu vocabulário as terminologias mais técnicas, tá? Acho que é deixar também agora espaço para dúvidas, sugestões, porque, assim, o plano de ensino, ele é uma proposta, e não quer dizer que ele seja engessado, né? Nós vamos... passo a passo mostrando para vocês, né, dando explicações. Não adianta a gente, num primeiro dia, dar todas as informações, né, até porque nós não temos a turma completa aqui, nós vamos deixar disponibilizado essa gravação lá no Moodle, mas é importante também que os questionamentos venham, né, e propostas, enfim, né. Não sei como é que vocês estão, os alunos estão em termos de disciplinas, tem muitas disciplinas?
Como é que foi o primeiro semestre no ensino remoto? Acho que deixamos agora para eles falarem, nós não vamos falar tanto, né? Sim. Falem aí, gente. Bom, eu vou fazer então 3 disciplinas nesse semestre. Semestre passado eu fiz 2, mas não completei uma, fiz só da prof. Fernanda, então. Mas agora então estou fazendo 3. Eu ainda vou ter aquela. Esse mês eu estou de férias, né? Não sei, a prof. Fernanda sabe a minha situação, eu trabalho de noite no hospital. Aí mês que vem eu já vou voltar ao trabalho. Então vai ter algumas segundas que eu não vou poder participar. Mas aí depois, se der, eu posso olhar a aula que foi gravada, acho que todas elas vão ficar disponibilizadas, né? Eu trabalho uma semana sim, uma não. E daí eu vou tentar articular as minhas folgas aí. Mas vamos levando. Certo, Tânia. Essa questão, assim, da capacidade, eu acho que, vamos dizer, de número de componentes curriculares, né? Porque todos nós estamos fazendo atividades em casa, né? Com filhos, com marido, com atividades, né, no ambiente familiar. Então, realmente é bem diferente do que não só o fato de não ser presencial, né? Mas eu acho que isso, tá? Mais alguém? Eu gostaria de falar. Esse semestre eu peguei 4 disciplinas e eu trabalho todos os dias, né? E eu vou sempre chegar atrasada. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer quando as aulas que forem síncronas, é assim que fala? Síncronas. Exato. E eu vou chegar sempre atrasada, assim, mas como a Tânia falou, assim, vai ter algumas vezes que eu vou preferir ver aula gravada, porque talvez eu chegue mais tarde algumas vezes. Certo. Mas Tu eu tô trabalha com o quê? Tu trabalha na área? Não. Não. Na verdade, eu trabalho em um restaurante, mas eu trabalho bastante desenvolvendo receitas, tal. Receitas veganas, eu sou vegana e eu trabalho bastante com isso. A área da alimentação é minha paixão. Eu tenho um projeto com punk na faculdade, inclusive, com plantas alimentícias não convencionais, que é uma das minhas paixões também. Então, tá. Que bom, Júlia. E a Tânia também trabalha no hospital, já vai, né, poder contribuir, ela trabalha com isso, e olha que interessante, né? Tô adorando. Que legal. O Rodrigo, que estava aparecendo, agora saiu. Vamos para quem, então? Carla? Oi, eu fiz o semestre passado agora a produção textual, 3 passos também com a professora Luciane. Gostei dos métodos que ela usou para explicar para nós, era terças e quintas, se eu não me engano. Ela fazia aula terça-feira, explicava todo o conteúdo, tirava algumas dúvidas ali, e aí na quinta-feira ela deixava postado no Moodle os material para nós utilizar, os trabalhos, atividades para ser feitas. Eu achei que foi bem interessante, sabe? Eu achei que ia ser mais difícil, mas tem que ter bastante vontade da gente, né, poder ler todo o material, ainda mais estando em casa, eu tendo uma guria pequena, né, mas consegui assimilar e gostei, sabe? Não foi tão um bicho de 7 cabeças que eu achei que poderia ser. Espero conseguir, eu tô me inscrevi em 2 cadeiras, né, bioquímica, acho que a outra é desenvolvimento regional, e aguardando mais 2 que eu pedi para fazer. Tá. Então, tá, né? Isso é importante, assim, no ensino remoto, como no EAD, tem que ter a questão da disciplina para leitura, né, para os espaços, né. Como o semestre passado foi de 10 semanas, então esses componentes curriculares de 4 créditos, eles necessitaram de ter mais de um dia, né, então, até a proposta, tá. Mas espero que conseguimos, né, nos esquematizar, assim, em termos de disponibilidade de materiais. Né. Mais alguém? Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Que bom, vai dar tudo certo. Rúbia, quer falar?
Oi, eu me inscrevi em 3 para esse semestre e no passado eu fiz, era uma, só que era 2 curtas, vamos dizer, planejamento ambiental e ecologia da paisagem. Era uma só. Uhum. Então agora vai firme na bioquímica, né? E mais 2 daí. É? Daí, Quais as outras? biologia da conservação e fundamentos da matemática. Ok. Quem mais? A Jaqueline? Rodrigo? Então, que nem meus filhos aqui, quando é para falar e pedir, ficam todo tímido, Gabriela. Posso falar, então, se for o caso. Hã? Quem é Rodrigo? Fala, Rodrigo. Semestre passado eu tinha feito 2 matérias, que foi Introdução à Agronomia e Produção Textual. E agora eu peguei e vou fazer, se eu não me engano, são 5 matérias que eu vou fazer agora, que são 3 do que foi mandadas para nós e 2 eu tentei fazer por fora em outros campos, no caso, que estavam sobrando vagas, né? Uhum. Poder adiantar um pouco as matérias para depois não ficar puxado lá no final. Tá certo. E Certo. o Rodrigo de Humaitá, então. É bastante. Vai estudar bastante, Rodrigo. Bom, vou estudar bastante, sim. Aproveitar agora que é IAD. Daí já não me tira tanto tempo da lavoura também. Tá certo. Lilian? Lilian não tá aí. Julie, eu nunca sabia se era Julie ou Julie ou Julie. Na chamada, me apertava aí. Jéssica? O pessoal foi jantar aí, deixou. Deixou Oi. nós aqui. Fala, Jéssica. Eu tô fazendo junto com o Rodrigo as 5 cadeiras, a gente é colegas, né? E é isso, vamos estudar bastante. Tá, e você é da onde, Jéssica? Eu sou de Três Passos, mas no momento eu tô aqui em Porto Alegre, que é a minha cidade. Oh, legal. Prazer, então. Gabriele? O Anderson. Vamos lá, Anderson. O Anderson entrou há pouco, então pedindo autorização, né? Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo. O Anderson eu lembro bem, assim. Bom. Então, Gabriela, acho que é essa turma, né? Eu posso começar fazendo uma... Ah, o Anderson tá sem o microfone, tá. Então, reforçando o que a Gabriela já falou no início, tá, pessoal? Entrem sempre pelo e-mail institucional, que aí vocês já entram direto no ambiente, sem precisar autorização. Isso é bem importante para as nossas próximas atividades, né? Acessem o Moodle sempre para ver e fazendo. Eu sempre digo, quando fui escrever a dissertação de mestrado, acho que a Gabriela passou por isso também, tinha dias assim que, né, a gente não queria fazer aquilo, não queria ver, não queria ficar ali, mas nem que era para entrar lá e mexer assim, trocar uma coisa de lugar, eu ia, para não perder o hábito. Trocava uma cadeta de lugar, tirava do lado esquerdo, botava no lado direito, já tinha feito alguma coisa. Então, isso aí, gente, é disciplina, é querer fazer, é ter esse comprometimento com a formação, né, de vocês, de cada um de vocês. Eu já falo hoje para os meus meninos que são pequenos ainda, que eles escovam os dentes para eles, eles tomam banho para eles fazem as atividades para eles, que mãe tem essa coisa assim de querer, né? Ah, não, eu tenho que estar em cima para o meu filho se desenvolver. Não, eu tenho que falar para ele desde pequeno que o que ele faz é para ele.
Então, assim, eu digo para vocês, não que vocês sejam meus... A gente considera filhos no final, né, Gabriela, sempre. Mas a bioquímica é para vocês, a formação de vocês é para vocês, o que vocês constroem, né, vai definir o sucesso de vocês, a caminhada de cada um, e isso é um processo que é conjunto, que é no coletivo, mas que é bastante individual. Então, ainda mais agora, da forma como estamos trabalhando, isso aí depende muito mais de vocês mesmos, né, do que do professor que vai facilitar esse processo, tá? Então, não sei se a Gabriela quer começar alguma coisa, ou quer que eu inicie aí no carbono, fazendo uma pequena revisãozinha, assim, para nós. Não, eu acho que pode iniciar na parte mais molecular, que aí depois eu falo mais das aplicações, né? Se bem que eu já falei aqui algumas questões do dia a dia, né? Mas eu acho que mostrar aí a importância depois da presença do oxigênio, né? E aí a relação com as modificações do ambiente e a biodiversidade, né? Aí eu entro mais na parte biológica. Tá certo, sim. Então, eu faço esse início, assim, bem... eu gosto sempre de começar lá na bioquímica, falando de uma lei, de um químico, né, que ela foi estudada e proposta muitos anos atrás, mas que a gente vê que ela é uma verdade absoluta e que não vai mudar, né, que é a lei do nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né. Então, o químico, né, que experienciou isso, chama-se Lavoisier, e vocês ouviram isso lá no ensino médio, né, no 7º ano, se não me engano, do ensino fundamental, da lei desse senhor aí, o Lavoisier. O que ele quis dizer com isso? Que eu não tenho como formar nada, nem criar nada, porque tudo é transformado. Isso dá para a gente ficar muito tempo pensando, né? Então, esse carbono, que é o que nós vamos trabalhar, que é o que separa, então, a química inorgânica da orgânica, né? É a molécula do carbono, aquele lá que faz as 4 ligações covalentes com os outros componentes. Ele sempre vai ser renovado, assim como o hidrogênio, assim como o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, né? Ele está sendo criado, ele está sendo utilizado, transformado em alguma coisa e reutilizado. E isso nada mais é, né, já na aplicação do que os ciclos biogeoquímicos. E nada mais é do que o carbono que nos forma, né, através da proteína, através da gordura, através das vitaminas. Então, nós estamos sempre nesse processo. E o planeta, todo o ambiente nosso, ele também está nesse processo. Nós, como seres humanos, então, acabamos criando aí a evolução também da humanidade e a evolução dos processos de tecnologia, dos processos industriais, acabou fazendo o quê? À medida que o ser humano foi avançando nesse aspecto, ele foi consumindo o ambiente né, para transformar, eu vou dar o exemplo de uma indústria, para transformar, por exemplo, o carbono que eu estou ali na árvore, né, e um carbono que eu vou emitir para o ambiente. Isso ocorreu aí pela Revolução Industrial e pelo advento aí dessas tecnologias, né? Andar de automóvel, ter uma geladeira que resfria, né? Então, para andar de automóvel, eu vou liberar o quê? Componentes que são tóxicos, né? Principalmente o carbono e o nitrogênio, que vão para essa atmosfera, que vão degradar lá os gases que formam, né,
o ozônio, e que daí, dessa mesma maneira aí, permitem o quê? Uma absorção maior de calor pela Terra, que vai elevar a temperatura, que vai derreter o gelo, e que daí desequilibrou o que era originalmente muito equilibrado, né? E esses ciclos, então, biogeoquímicos, eles são influenciados aí pela ação antrópica. Então, na gestão ambiental, vocês já estudam isso, né? Vocês vão ver que se tivéssemos tido aí o desenvolvimento da tecnologia de produtos que nos tornam a nossa vida mais confortável, mas de uma forma que não se utilizasse tantos recursos naturais, nós não teríamos esse desequilíbrio, tá? Se eu vou, então, ter essa emissão maior de componentes tóxicos no ambiente, de carbono, nitrogênio, que são os principais, depois eu tenho que essa degradação, né? E aí eu tenho que um adoecimento do planeta e o adoecimento de quem está nesse planeta, que somos nós, né, os seres humanos. Como que eu vou fazer esse equilíbrio outra vez, né? Se tudo eu transformo, eu não crio nada, eu não perco nada, em algum lugar desajustou, né? E eu vejo assim, por observação isso, né, que essa doença essa pandemia aí bem drástica e bem difícil, né? Ela fez o quê? Uma parte do mundo parar de produzir tanto. Então, as indústrias diminuíram a produção, se andou menos de carro, se consumiu menos, né? E com isso, o que a gente teve? Já um reajuste, porque essas nossas ações antrópicas aí fizeram com que tivesse uma maior degradação. Então, vocês já devem acompanharam que em muitos lugares do planeta se restabeleceram, o ar ficou mais puro, né? Se restabeleceu o ozônio que estava degradado, né? Nós tivemos, assim, ó, de forma bem simples falando, um momento em que o planeta teve uma chance de dar uma respirada e começar de novo, né? Restabelecer esses ciclos aí biogeoquímicos, tá? Então, eu acho que é um momento, assim, Gabriela, bem importante de todo mundo repensar as suas pequenas atitudes, né? Se eu vou ao supermercado e preciso utilizar um automóvel, eu estou emitindo CO2. Se eu posso pegar uma bicicleta e ir nesse mesmo supermercado, eu vou optar pela bicicleta, eu já estou fazendo o quê? Diminuindo essa emissão. Eu estou auxiliando a que esse ciclo biogeoquímico do carbono volte, não digo ao normal, mas eu pelo menos não estou prejudicando esse processo. Então, é bem essa questão de se pensar o que eu faço. Se eu preciso de um tênis para caminhar, eu preciso de um, eu só uso um, né? Quando eu compro dois, o que eu estou fazendo? Eu fiz uma indústria funcionar, que emitiu, né, poluentes e tal, porque eu preciso ter esse consumo daquele segundo tênis. Então, são coisas que a humanidade precisa repensar. Eu preciso dele, eu estou dando um exemplo, assim, ou não preciso. E isso é em tudo, né? É na alimentação, no gasto com coisas desnecessárias, um consumo totalmente desnecessário que faz toda uma máquina funcionar para o lado contrário, né? Então, vocês aí como gestores ambientais futuros, nesse pequeno gesto, no pequeno ato de todo dia que está a transformação. E a gente falava muito alguns anos atrás das futuras gerações. Eu digo que as futuras gerações somos nós, né? Esqueçam essa coisa de futuras gerações. Somos nós agora a geração que está aí, que tem que fazer isso, né? Só para a gente dar essa pensada aí. E
Na nossa bioquímica, então, nós vamos ver como que se formam os componentes e como depois eles são degradados e como que eu vou trabalhar esse ecossistema também. Então, vai ser uma coisa bem interessante, assim, bem para pensar, né? Para fazer todo mundo pensar e entender os processos, tá? Acho que é bem isso aí. Certo. Então, vou fazer uma complementação, né? Tu falasse ali dos ciclos biogeoquímicos, da matéria, né? Então, nós temos também o quê? Transferência de energia, né? A primeira lei da termodinâmica, nós vamos fazer a transferência da energia em diferentes, né? Começa com o quê? Com o processo de fotossíntese, né? Que é a fixação do carbono, né? Na forma de CO2, né? Pelos organismos fotossintetizantes, né? Que vão processar nas fases da fotossíntese, produzindo o quê? Compostos, né, os carboidratos, que é a primeira fonte de energia, né, energia química, ou seja, transferir a energia na forma de fótons eletromagnética para uma energia química. E vão liberar uma molécula extremamente importante, né, que é o gás, o oxigênio. Né? Lembrando sempre que o oxigênio é uma molécula, né? São 2 átomos de oxigênio. Com o surgimento, ao longo do processo de evolução do oxigênio, o que permitiu, em termos de diversidade biológica? Né? Vocês imaginem, fazem um comparativo da atmosfera primitiva há mais de 4 bilhões de anos atrás, e a atmosfera, quando a gente fala em tempos geológicos, a gente fala em milhões, bilhões de anos, né? Nos tempos atuais. Né? Lá, na atmosfera primitiva, não tinha presença de oxigênio, a temperatura era bem elevada, né? Outros gases que seriam tóxicos atualmente, né? Para nós, em altos níveis, né? E a diversidade biológica quase inexistente, né? Então, com o surgimento desse processo chamado fotossíntese, que é um processo bioquímico, né? Ao longo de bilhões de anos, foi aumentando esses níveis de oxigênio. Quantos por cento nós temos de oxigênio na nossa atmosfera atualmente? Quem arrisca a dizer? Vão olhar lá na internet. Qual é o percentual que nós temos de oxigênio na atmosfera? E aí, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que tem mais oxigênio ou nitrogênio? Quem tá aí? Nitrogênio. Rodrigo, quanto de nitrogênio? Na forma de gás também, né? N2. Nitrogênio na forma inorgânica, né? Que precisa o quê? Ser fixado por organismos lá nos rizomas das plantas, né? Principalmente. Quem é que tá aí, Carla? 70 em torno disso, 78%. E de oxigênio nós temos em torno de 21, 22%. Né? Atualmente, na forma de O2. Tá? Com isso, né, com esses níveis de oxigênio, isso no ar atmosférico, na água é menor, tá? A solubilidade do oxigênio na água é bem menor. Tá? Permitiu que ocorresse o quê? Uma explosão de diversidade biológica, né? De ocupação de diferentes habitats, né, e desempenhando diferentes nichos ecológicos. Vocês veem que eu já uso termos biológicos, que vocês viram, né, não sendo a turma de ingresso 2020, já viram no Fundamento de Ecologia, ou na Biologia Geral, né?
Então, aí nós temos o quê? A capacidade dos organismos de produzir uma grande quantidade de energia. Bem diferente nos processos de produção de energia na ausência do oxigênio. A gente chama os processos anaeróbicos, né? Ou químio, né? Como eu dei aula para educação física, eu tenho um exemplo assim, né? Vocês imaginam um atleta que corre 100 metros, né? Que é o velocista, né? O atleta que tem que ter alta explosão em 10 segundos, né? 100 metros masculinos dá menos de 10 segundos. Em 10 segundos ele faz aquele percurso em alta velocidade. Diferente do outro extremo, que é o maratonista, né? Que corre 42 quilômetros e 100 e tantos metros, né? Que leva em torno de 2 horas, 2 horas e meia, depende do percurso, depende da umidade do ar. Tá? Então, esse atleta tem que ter uma preparação diferente do atleta que corre alta velocidade, né? Para isso, ele tem que estar muito bem preparado, ambos têm que estar muito bem preparados, né? Para ser o de explosão de curta duração e o de ser de resistência, né? Longa duração. Para isso, ele precisa ter os seus sistemas biológicos muito bem adaptados bioquimicamente, ou seja, o processo de produção de energia com a presença do oxigênio, que a gente chama processos aeróbicos, eles têm que estar, né, com o que a gente chama maquinária enzimática, né, as enzimas têm que estar, porque leva tempo, né, síntese proteica, né, enzimas são proteínas, então, assim, com a presença do oxigênio na atmosfera, permitiu que os organismos pudessem produzir uma grande quantidade de energia, bem diferente do que ocorria lá na atmosfera primitiva, né, que tinha condições ambientais bem diferentes, em termos de temperatura, de composição química, entre elas o oxigênio. Tá? E vocês imaginem aí, como a Fernanda colocou na produção industrial, as queimadas que estão ocorrendo estão alterando o planeta, né? Nós estamos vendo essa questão em termos de umidade do ar, né, temperatura global, a questão, né, das espécies. Não sei se vocês viram as reportagens aí do Pantanal, né? Pantanal está queimando, então as espécies lá estão tendo muita dificuldade, né, de sobreviver aquelas, inclusive acho que ontem no Fantástico apareceu aí animais silvestres queimados, né? Enfim, não sobreviveram, desidratados, e a previsão é que esses animais futuramente não terão alimentos, porque, né, os habitats estão sendo destruídos. Tá? Então, aí a importância do oxigênio na produção de energia. E isso a gente vê no processo chamado respiração celular. Tá? Então, quando vocês vão numa estação de tratamento de esgoto, por exemplo, vocês vão ter diferentes tanques lá, né, que vão processar esse esgoto, né, vai ter matéria orgânica lá para processar, assim como numa estação de compostagem, não sei se alguém tem composteira em casa, né, eu tenho uma doméstica, né, que vai transformar, né, esses resíduos orgânicos em, né, nutrientes. O pessoal aí da agronomia, né, vai ter aí os fertilizantes. Eu produzo bastante, né, churume, que é um dos resíduos da composteira, e as minhas flores ficam lindas e maravilhosas, né, eu vou começar minha horta daqui a alguns dias. Então, essas modificações do ambiente também alteram a capacidade de produção de energia. Tá? Aí nós temos, né, também processos industriais, aí a parte da fermentação, né, e isso se dá, né, com a presença desses compostos, né, nós temos
além do carbono, nitrogênio, hidrogênio, algumas moléculas com enxofre, né, que vão desempenhar várias funções, tá? E isso ela vai ser transformada, né, ao longo das que a gente chama rotas metabólicas, que são sequências de reações químicas processadas por enzimas, tá? Então, a bioquímica vai entrar, quando vocês forem trabalhar, né, com a questão de resíduos, com a questão de tratamento de esgoto, com a recuperação de áreas, né, a produção da lavoura também tem aí as relações carbono-nitrogênio, né, e aí esses desequilíbrios que a professora Fernanda tocou, muitas vezes a gente, pegando exemplo de Tapes, né, que é uma cidade que fica à beira de uma laguna, que poderia ter um potencial turístico bem maior, já foi no passado, existia a travessia a nado de Tapes, né, hoje isso não ocorre, espero que volte, eu tenho até um primo mais velho que fazia a travessia, ele era nadador, ele fazia a travessia, né, onde a grande maioria dos municípios não tem estações de tratamento e jogam, né, o esgoto doméstico, ou das áreas rurais, ou das áreas industrializadas, vão por esses corpos de água, né, e vão tornando esses ambientes, né, não só não apropriados para a balneabilidade, para o lazer, né, para produção aí em questão de turismo, né, ou até questões náuticas, e vão se tornando, né, com uma alta floração. Nós temos muitos períodos com a produção de algas, muitas delas tóxicas, né, e aí as pessoas vão lá, se banham e ficam com doenças dermatológicas, tem as diarreias, e também tem, além dessa floração, né, que é rica em nutrientes, muitas vezes determinados organismos crescem de uma forma desordenada, né, como, por exemplo, as macrófagas, são as plantas que a gente... Por quê? Porque tem muito nutriente, né, principalmente o nitrogênio e o carbono, tá, que dão condições para que esses organismos se desenvolvam, tá? Então, aí, eu acho que tanto Tapes quanto Três Passos e regiões próximas têm as questões das lavouras, né? Tem produções diferentes, que são os fertilizantes despejados ali, usados em excesso e agrotóxicos, né, vão tornar esses ambientes inapropriado para as espécies nativas, principalmente, né? Então, aí a bioquímica entra justamente nisso, na transferência de matéria, nos ciclos biogeoquímicos, e na transferência de energia, tá? Parte dessa energia é o quê? Liberada na forma de calor, tá? Então, isso que vai entrar na parte de metabolismo dos carboidratos. Então, lá na atmosfera primitiva, quando se tinha pouca disponibilidade de oxigênio, a produção de energia era bem menor. Hoje, né, essa disponibilidade de oxigênio, né, permite, né, estou dizendo nos dias atuais, com em torno de 20% de oxigênio, permite que os organismos, né, possam produzir energia. Nós, humanos, somos mamíferos. Nós mantemos a temperatura corporal. Para manter essa temperatura corporal, nós precisamos ter esse metabolismo, né, mais acelerado, com uma fonte de energia apropriada, né? Nós não somos fotossintetizantes, nós necessitamos do alimento para produzir essa energia. E forma desse alimento, ele vai ser armazenado, né, nas nossas reservas energéticas, principalmente as gorduras, né? Nós não conseguimos armazenar muitos carboidratos, né? Principalmente na forma de triglicerídeos lá que vocês vão ver, tá? Então, aí que entra, né, a bioquímica. E fatores físicos e químicos, como temperatura, alteração de pH,
principalmente no meio aquático, ele altera muito essa disponibilidade de oxigênio. Então, vocês imaginam um ambiente extremamente poluído, né? A mortandade, por exemplo, a gente consegue visualizar isso muito na mortandade de peixes, né? Essas notícias que tem aí do Vale do Rio dos Sinos, né? Ali, principalmente na área industrial, muitas vezes o destino não adequado desses, principalmente, né, produtos químicos, faz com que a disponibilidade de oxigênio na água fique menor, e aí aqueles animais e vegetais menos tolerantes a essa condição de menor disponibilidade de oxigênio acabam morrendo, né? Então, é esse desequilíbrio que leva, né, a um ambiente inapropriado, né? Muito dos corpos d'água poderiam ter uma riqueza de alimentos, né? Não só peixes, mas outras espécies, e que, infelizmente, muitas vezes não dá para se consumir, né? Porque pode ter depósito aí de metais pesados, né? Entre outros, agrotóxicos, né? Inclusive, tem muitos estudos tratando desses efeitos. E, claro, que os efeitos no organismo é a médio e longo prazo, né? Muitas vezes é cumulativo, né? O desenvolvimento, por exemplo, de cânceres, né, com o uso desses produtos, né, para a produção de alimentos. Então, a bioquímica, ela entra aí nessa questão. Mais adiante, vocês vão ver o que se chama DBO, né? Alguém já ouviu falar em demanda bioquímica de oxigênio? Onde é que entra isso? Acho que lá na química ambiental, né, aparece, né, que seria a quantidade de oxigênio para poder processar esses compostos orgânicos. Tá? Então, é essa base que a bioquímica tem que deixar depois vocês na formação, e futuramente vocês poderem pegar um texto mais técnico, né, e, bom, mesmo que vocês não saibam detalhadamente, saber onde buscar isso, né, entender essas terminologias. Tá? Então, vamos tentar facilitar ao máximo, né? Mas muitas vezes a gente vai usar aqui, né, a terminologia que enfim, tá nos textos mais técnicos, né? Tá? Eu acho que era isso, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão. Botaram no chat ali, eu acabei não... 78% de nitrogênio, né? Alguma questão? Acho que tá tudo tranquilo, então. Dormiram, não? Não, também. E a maioria meninas, então, o Rodrigo me perdoe, o Diogo, então, eu acho que vai acessar ainda, né, Gabriel? O Tem Diogo, o Anderson. Eu não entendi aqui se o Diogo cancelou, eu mandei um WhatsApp para ele, que eu não consegui na hora que eu liguei, e ele colocou matriculado errado, não sei se ele cancelou, talvez por isso que não apareça para ti. Eu acho que foi isso. Tá. É que justamente no Solis, quando o aluno cancela, ele não sai da lista de contatos, mas lá no diário de classe ele aparece como cancelado. Tá. Eu acho que é isso, então, gente, se não tiver dúvida. Gabriel, tu sabe tirar print para a gente colocar que começou o semestre? Eu não sei tirar essas fotinhas ainda, que eu acho tão legal print que aparece. Desculpa, para quê? Para a gente divulgar que está trabalhando nós duas na bioquímica, a foto aquela... Eu quero que essa coisa, assim, a profe tá devagar, sabe, né? Quer tirar foto? Tu tira, não sei fazer essa parte, nunca aprendi tudo já, assim. Primeiro eu achei que eu não ia passar Os alunos sabem mais do que nós. Sabem? Tira uma foto. Que eu tenho dois, quer dizer, eu tenho dois escolares ainda aqui, né, que tem um casal de filhos, 17 e de 13 anos, às vezes eles me ensinam algumas coisas. Espera que saiu flash aqui, eu tenho que bater de novo. O Galileu diz, faz só um print, eu digo, mas onde é que faz? Ele vem e faz, não me dá tempo de eu aprender a fazer. Não, o print é aqui, vamos ver se vai sair aqui. Daí eu tenho que passar para o Word aqui. Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida, alguma
estão muito tímidos. Deixa eu ver se eu consegui fazer aqui. Eu tirei o print, mas daqui tem que botar no Word. Vamos ver se saiu. E assim, pessoal, dúvidas, perguntas, né? Por favor, assim, ainda não tem, mas a gente vai gravando e vai avançando. Não deixem as dúvidas acumularem também, tá? Vão perguntando, vão questionando, né? Ó, prof, não entendi, né? Nós vamos dar um jeito de sanar as dúvidas. Não deixem assim, ó, eu acho que entendi, mas não entendi, tá? Perguntem. Se alguma coisa não tá legal, assim, avisem, ó, prof, vamos fazer diferente, né? Porque nós estamos aqui para ir modificando também, e melhorando, e mudando a aula no percurso, né, Gabriela? É bem importante isso para o professor. Sim, o feedback, né? É o feedback, porque ainda no caminhar, né, enquanto a carroça está andando, as abóboras vão se ajeitando. Então, não adianta chegar no final com as abóboras meio caídas lá, né? Tem que ir avisando, ó, prof, aqui né? Assim, vamos mudar isso, vai, né? Para ir arrumando essas abóboras, né? Para não chegar no final e dizer que nem meu filho fala, deu ruim, mãe. Se deu ruim, não vamos deixar dar o ruim, tá? Sim. Tá, eu tirei a foto, eu te mando aqui. Tá, eu vou então colocar ali um fórum de resposta, tipo um questionário dos carboidratos, tá? Como alguns estavam sem acesso, nós não disponibilizamos, eles entraram agora no final da tarde. Se tiverem dúvida, entre em contato, né? Alguma dificuldade no Moodle, né? Porque também nós temos as nossas limitações técnicas, muitas vezes a gente tem que buscar, né, ajuda no NEAD, né, para alguma questão que tenha dificuldade de disponibilizar, tá, pessoal? Mas eu acho que se comunicando não vai ter erro, tá? Eu acho que a nossa proposta aqui, né, é auxiliar vocês. Sabemos que o momento de pandemia está péssimo para todos, né? São 6 meses já fechados em casa, enfim. Né? Mas é importante que a gente tenha saúde, que nós cheguemos a ter a vacina o mais breve possível. Mas eu acho que, como a Fernanda colocou aqui, está sendo um momento de bastante aprendizagem para a gente reavaliar algumas atitudes que a gente tem, né? Se realmente a gente precisa, né, de tais bens ou não, que a forma de, né, se comunicar. Alguns pontos positivos, né, e alguns pontos negativos, acho que sempre é uma aprendizagem, tá? Então, eu acho que seria isso por hoje, né? Nós estamos chegando a quase 9 horas. A proposta é isso, sempre os encontros não vão ser mais do que isso, porque não tem dúvidas por enquanto. É ótimo, Lílio, que eu acho que é isso que... E tenham certeza que a nossa ideia é muito mais levar a reflexão, assim, né? Instigar que vocês busquem as informações. E não espere que a gente vai dar tudo mastigadinho, tá? Eu acho que justamente isso, refletir, buscar, questionar, né? É esse o caminho para que a gente esteja em permanente processo de aprendizagem, né? É como a música do Gonzaguinha, né? Eternos aprendizes, né? E acho que vai ser muito boa assim, a nossa troca, eu e a Fernanda também, por essa complementação nas nossas formações, né, e os exemplos que a gente possa trazer aqui. Tá bem, pessoal? Então, assim, para a semana que vem eu vou dar atividade lá no Moodle, não vou fazer o presencial, tá? Mas eu estou à disposição, na dúvida, se o coletivo achar que a gente se reúna na segunda que vem, a gente possa se reunir, porque agora é mais de informação. Aí eu vou postar o meu material
Primeiro eu vou dar questões para que vocês respondam, né, e pesquisem, e vou depois postar. Tá? Então, essa parte de carboidratos vai ser comigo, e depois a professora Fernanda continua ali na nucleotídeos, né? Tá? No sábado, a gente vai deixar sempre alguma coisa gravada ou uma atividade, tá? Essa é a programação para esses sábados aí, certo? Então, tá. Continuemos aí na semana, quem tem mais disciplinas, né? Vai ter os 5 dias da semana cheio, viu? Eu não sei se todas são noturnas, né? Mas no caso da agronomia é integral, né? Então tá, prazer aí encontrá-los, conhecer. E aí demora um pouquinho a gravação para entrar, acho que entra no meu e-mail, que fui eu que organizei o encontro, e aí tão logo que eu tenho, eu já disponibilizo lá, para vocês quiserem rever, e avisar os colegas que não puderem estar aqui presente. Tá? Ok, então um abraço. Um abraço. O grupo, sim, tem um grupo do WhatsApp que a Lucila fez aqui, então eu vou pedir para ela adicionar quem não está. Eu já pedi para os da agronomia, e daí depois, então, a da agroecologia e os de TAPS a gente coloca nesse um grupo só. Tá, isso. Eu vou. A Carla ali eu tenho contato, eu tenho que ver do Diego, que eu não. A Júlia, que eu entrei em contato, ela ainda está aqui, a Júlia. Ela, na hora que eu entrei em contato, eu não achei o WhatsApp, mas ela disse que tem o WhatsApp também, eu encaminho ali. Tá bem? Beleza. Tá aí, Júlia? Então okay. Tá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Abraço. Boa noite, obrigada. Até mais. Então tá, Fê, eu te mandei ali a fotinho. Beleza, eu vou colocar o e-book e o material aqui. Tá então, bom. Tá, Certo. um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.